A paz do Senhor, meu querido irmão e irmã. Eu venho aqui diante de vocês pensar sobre fé, pensar sobre o que estamos vivendo atualmente diante da política. Bom, um tema que eu quero citar aqui, prosseguindo sobre o assunto da modernidade, sobre a igreja na modernidade, sobre a nossa fé diante desse momento. E é interessante pensarmos também sobre a questão de que nós estamos vivendo não só a modernidade, mas a pós-modernidade. Então está havendo muita, muitas flechas de questões de ideologias, de pensamentos diferentes, talvez até buscando de base pensamentos antigos filosóficos. Mas algo que eu quero conversar com vocês hoje é sobre idolatria, é sobre colocar uma pessoa como se fosse alguém perfeito, ou talvez perfeito, ou uma pessoa em que talvez você brigaria para defender esta pessoa. Muito bem, nós já pensamos agora sobre a situação do Bolsonaro e do Lula, e são questões bem difíceis de se falar, mas a palavra diz que nós devemos falar sobre política, nós devemos pensar sobre ela, que nós devemos defender os princípios cristãos diante dessa terra. Meus irmãos, nós vemos em Isaías capítulo 40, versículo de número 18, onde a palavra de Deus diz: a quem, pois, fareis semelhante a Deus, ou com quem o comparareis? Nós, como seres humanos, costumamos colocar coisas como o nosso Deus. Alguns colocam redes sociais, celular, tecnologias, talvez até pessoas, talvez até pensamentos, como se aquilo compusesse a sua vida ou a sua história. Mas nós aprendemos diante da palavra de Deus, diante da ética cristã, de que não é sobre a essência dessas questões, mas é sobre aonde nós estamos colocando o nosso coração. Bom, quando nós costumamos colocar a nossa dependência em pessoas, talvez a gente está idolatrando, mas um exemplo bem simples de entendermos o que pode ser uma idolatria ou fanatismo seria o que nós vemos nas questões dos cantores, dos famosos, como as pessoas admiram, as pessoas colocam foto desses famosos nos seus quartos e etc. É certo que não é errado admirar essas pessoas, mas é errado você colocar essas pessoas como algo que você precisa pensar, ver ou ouvir todos os dias. O que nós precisamos compreender como cristãos e como pessoas, que nada demais é bom. Nós precisamos variar em nossa vida. Sobre a questão política, nós precisamos entender que, independente de quem são as pessoas a serem elegidas, se nós estamos colocando o nosso fanatismo acima dos princípios éticos, acima dos princípios que envolvem o respeito, que envolve o compromisso de se importar com o seu próximo, o compromisso de se importar com o seu filho, com a sua filha, entendeu? E se a gente não se colocar, se a gente não se posicionar diante dessas circunstâncias, nós seremos taxados, nós seremos pessoas fora do que colocamos como ética, como pessoas que realmente olham para a família, olham para a sociedade e vejam como pessoas que podem crescer, avançar, aprender, educar e ensinar os seus filhos a seguirem o caminho correto. E diante disso nós podemos pensar o seguinte: aonde está a nossa fé diante desse momento a qual nós estamos vivendo? A nossa fé está em Cristo Jesus, porque Ele governa sobre todas as coisas. Você que talvez tem o meu WhatsApp, você viu nos meus status que eu pus ali uma foto de um leão deitado perto de uma
árvore no pôr do sol. E a gente vê a seguinte questão: Jesus está sentado no trono, governando sobre todas as coisas. Então não é esse momento que vai definir se a nossa fé é pouca ou grande, e sim vai mostrar que Deus está acima de todas as coisas. Independente do resultado, nós precisamos entender que Jesus Cristo continua a governar. Nós precisamos entender que Jesus Cristo é quem manda e desmanda, é quem tira governadores e coloca governadores. E diante do que nós estamos vivendo, do impacto das ideologias, do impacto da idolatria, nós precisamos nos colocar diante de Deus, porque Ele é o nosso único Senhor, Ele é o único que pode realmente nos salvar, Ele é o único Deus que existe, e além da existência. Então, qual é o nosso objetivo neste vídeo aqui? Pensarmos sobre a idolatria, sobre o fanatismo, sobre aumentarmos demais quem são as pessoas. Nós precisamos parar com isso e olhar para Cristo. Nós precisamos colocar uma disciplina diante das pessoas que nós dizemos que admiramos, mas sem perceber estamos adorando a essas pessoas. Nós precisamos colocar limite, nós precisamos nos limitar a coisas que nos levem a depender, talvez de músicas, talvez de filmes, talvez de séries, talvez de redes sociais, talvez de outras pessoas. Nós precisamos nos disciplinar a depender de Cristo Jesus. Que se você tiver gostado deste vídeo, desse pensamento, compartilhe, deixe o seu like e Deus te abençoe.